Vamos, pela graça de Deus, estudar um pouco um assunto que vem no seguimento do que tenho falado nas últimas quintas-feiras em que tenho dado estudo bíblico. A última vez que falei foi, creio, em agosto. E temos estado a estudar 1 Timóteo 1. E das últimas vezes, foram 2 estudos em agosto, em que falámos de 1 Timóteo 1,15, que diz, 1 Timóteo 1,15, Cristo, esta é uma palavra fiel, e diga pela citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Eu disse de cor, espero não ter enganado muito. Exatamente. Mas eu não vou continuar o estudo propriamente dito, mas vem no seguimento desta expressão, Cristo Jesus veio ao mundo. E nós estamos a chegar àquela altura do ano em que já começou há muito tempo. Às vezes começa quase em outubro a venderem nos estabelecimentos comerciais, a vender aquelas árvorezinhas que dá para tirar um chocolatinho cada dia, o calendário do Advento. E outras coisas que começamos a ouvir músicas de Natal e já estamos em plena época natalícia. É também aquela altura em que alguns ditos cristãos, alguns crentes, alguns deles são mesmo crentes, fazem questão de serem desagradáveis para com os outros, não é? Também faz parte da época natalícia, serem desagradáveis para com os outros, principalmente para com os cristãos que celebram o Natal, dizendo que o Natal, o que é que dizem alguns? O Natal é que é uma festa pagã, que tem origens, e tem alguma razão que a origem, algumas das práticas associadas à celebração do Natal não têm absolutamente nada de cristão. Mas já vamos ver qual, creio eu, deve ser a nossa postura perante isso. Eu sei que já falei disto há alguns anos, desta questão. Algumas coisas poderão ser repetidas, outras não. Mas porque é um tema que creio que é importante e conforta-nos. E nós precisamos, de vez em quando, ouvir isto, porque é curioso que há tempos falava com alguém sobre uma parte daquilo que vou falar hoje e disse, eu até falei disso já na escola dominical. E essa pessoa não se lembrava. Ou seja, nós esquecemos muito facilmente das coisas. E creio eu que se o Senhor Jesus Cristo não tivesse deixado a celebração, e depois reforçada pela revelação dada ao apóstolo Paulo de celebrar a sua morte e a ressurreição, nós teríamos tendência a esquecer. Porque nós não somos assim tão diferentes da nação de Israel. A nação de Israel, Deus fazia coisas extraordinárias por eles. O que é que eles faziam passado algum tempo? Murmurar, dizer, o Senhor trouxe-nos a este deserto para morrer. Que saudades nós temos de quê? Dos alhos e das cebolas e da carne. E falo das panelas de carne que tinham fartura. O povo de Deus de outrora e também o povo de Deus de agora tem uma grande tendência a esquecer-se de tudo o que Deus faz de bom. E depois até deturpar as coisas más que nós tínhamos de outro tempo e quase que anelarmos por elas. Então o Senhor deixou-nos a celebração da sua morte e a ressurreição. Nós, de facto, somos propensos a esquecer as coisas. E então, sobre o facto do Senhor Jesus Cristo ter vindo a este mundo. Este versículo diz, Cristo Jesus veio ao mundo. Infelizmente, como eu disse na altura, em agosto, disse que há alguns que levam a sua loucura, a sua ignorância, a sua rebelião para com Deus, que negam mesmo a existência histórica do Senhor Jesus Cristo. Mas ele, de facto, veio a este mundo e sabemos que é uma personagem, mesmo do ponto de vista histórico, que marcou a história, certo? A história, na altura em que ele viveu, não se dizia, olha, estamos no ano 3 depois de Cristo. Claro que não se falava assim. Séculos mais tarde, convencionou-se marcar a contagem dos anos a partir
da data que se acreditava que ele tinha nascido. Hoje sabe-se que Jesus Cristo nasceu em que ano? Em que ano? Não sabem? No ano 4 antes de Cristo. Houve alguém que fez a contagem e enganou-se, até ficou conhecido como o erro de Dionísio, que foi creio que um monge que se enganou. Mas tudo bem. Então convencionou-se marcar a contagem dos anos a partir da data em que se cria que ele tinha, que o Senhor Jesus Cristo tinha nascido. Ou seja, marcou de facto na história. E convém-nos fazer algumas perguntas sobre um acontecimento de tão grande envergadura, não é? E que tipo de perguntas é que normalmente não está aqui a Ruth, mas ela provavelmente saberia isto melhor do que de qualquer um de nós. Que tipo de perguntas é que se deve fazer em relação a um grande acontecimento? Que é o Cristo Jesus ter vindo ao mundo, ou, nós podemos também falar de o Verbo se fez carne, não é? Chamamos a este episódio o episódio da encarnação, exatamente. É daí que vem encarnar, significa tornar-se carne. Não sei se sabem, o verbo que é utilizado em João 1,14, quando diz que o verbo se fez carne, sabem qual é o significado no original? Vocês provavelmente alguns já ouviram. Palavra significa o quê? O verbo significa? Palavra. Sim, não, mas o verbo se fez carne, fazer carne. Que é ele mesmo. Sim. Tabernaculou. Porque o apóstolo Paulo também fala de se o tabernáculo do nosso corpo se desfizer, temos. A ideia, o verbo, é o correspondente ao tabernáculo. É uma palavra da mesma família. Então, é um acontecimento, de facto, histórico, mesmo para quem não seja crente na excepcionalidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há algumas perguntas que convém fazer. Onde, quando, quem, como e para quê? As perguntas, em inglês até quase todas começam com W. Where, when, who, how, why. Eles usam muito estas 5 perguntas. Onde é que nasceu? Pergunta de escola dominical. Os bancos pensavam que era em Jerusalém, mas nasceu em Belém é Frata, não é? E profetizado. Eu não sei, sinceramente, não sei como é que há algumas pessoas que conhecem bem as profecias e negam-se a aceitar o caráter excepcional, absolutamente sobrenatural da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a forma como ele nasceu, a quantidade de profecias que foram cumpridas nos primeiros dias ou meses da sua vida, negam-se a aceitar. Tanto que estou convencido que quando o Senhor Jesus Cristo diz a Paulo: Saulo, Saulo, porque me persegues, duro é para ti recalcitrar contra os judeus. Eu creio que a ideia desta expressão é: Saulo, tu estás a lutar contra aquilo que é óbvio. Tu, mais do que ninguém, tens a obrigação de olhar para as Escrituras e aceitar. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Examinar as Escrituras, porque cuidaste delas a vida eterna. E elas de mim testificam. Ou seja, vocês estão alguém que fosse mesmo sincero e amasse mesmo a Deus, lia aquilo, encaixa perfeitamente. Foi essa atitude de Simeão, de Ana, quando viram o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ainda não tinha feito absolutamente nada por ele próprio. Portanto, quando se pudesse ver, era uma criança, um bebê, que dependia totalmente dos seus pais, mas eles viram nele a salvação de Israel. Então, onde é que nasceu? Em Belém. Quando? Claro, toda a gente sabe, no dia 25 de dezembro, não é? Claramente, não é? Claramente, já vamos ver um pouquinho isso. Como é que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Foi um nascimento normal? Não foi? Quem era Jesus Cristo? Porque assim, há algumas destas perguntas que não são, nem todas estas perguntas são de igual grau de importância.
Por exemplo, se calhar a questão menos importante de todas estas até será quando. Não é? Se calhar até... Mas é uma das que eu vou querer ver com algum detalhe. Agora, se alguém me disser, olha, eu creio que Jesus Cristo nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Eu direi, ok, pode ser que sim, mas também isto depende muito das contagens dos anos e até dos próprios meses. Houve aí, há uns séculos. Creio que já li sobre isso, não sei se alguém já leu sobre isso, que houve alguns dias do calendário que foram tirados para tentar acertar isto. Porque agora para nós é fácil dizer, olha, 1 de janeiro de 1913 a gente consegue ver em que dia da semana foi, mas quando recuamos os séculos não é assim tão fácil quanto isso de ver. As pessoas não contavam, nem toda a gente contava o tempo da mesma maneira que nós, e portanto isto terá mudado. Mas se alguém me disser, olha, eu creio que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, ok, é possível. A probabilidade disso ter acontecido, se todos os dias tiverem a mesma probabilidade, é cerca de 0,3%. Um caso favorável em 365 possíveis, portanto, é possível que tenha sido. Agora, se alguém disser, olha, eu não creio que Jesus Cristo fosse Deus, aí já entramos em território mais perigoso. Eu não posso aceitar. Se alguém me disser, eu creio que Jesus Cristo nasceu no Egito, podemos aceitar isso? Não podemos. Podemos aceitar isso porque a palavra de Deus diz-nos que nasceu em Belém. E não podemos ceder nestas... Quem cede nestas coisas óbvias, depois chega à questão da divindade do Senhor Jesus Cristo, e alguns põem em causa e usam passagens bíblicas. Ainda hoje li essa passagem que o Senhor Jesus Cristo diz, aquele dia, falando da vinda da sua segunda vinda, aquele dia ninguém o sabe, nem o filho, nem o filho, mas somente o pai sabe. E alguns perguntam, estão a ver? O filho é inferior ao pai. O pai sabe quando é que aquilo vai acontecer e o filho não sabe. Usam passagens, mas nós não podemos ceder essas questões. Quem era Jesus Cristo? Se era Deus? Se era homem? Também alguns que negam a sua humanidade. Dizem que era apenas Deus. E o apóstolo Paulo diz nesta mesma epístola, diz o quê? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Importantíssimo. Não podemos, de maneira alguma, ceder nisso. Como é que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Foi um nascimento miraculoso. Nasceu de uma virgem. Algo que nunca tinha acontecido. E já agora, nós nós não celebramos, e este ano nem temos razão nenhuma para celebrar, porque calha ao domingo. Mas no próximo domingo é um feriado. Feriado é. Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, ou seja, concebido sem pecado, quem? A Virgem, é o que eles dizem. Não é? Senão era bastante estranho dizer, olha, a Conceição foi dia 8 de dezembro, depois ele nasceu dia 25 de dezembro. Um bocado estranho, não é? Mas é um dos dogmas da Igreja Católica e que conduz a um feriado que esteve suspenso durante... Este não foi suspenso, não. Foi o Corpo de Deus e o... Corpo de Deus e o Dia de Todos os Santos. Esses dois foram suspensos, mas este não foi. É tal forma o apego a este dogma, que não tem nada de bíblico. E então o que diz este dogma? Que Maria foi preservada do pecado desde a sua conceição. Por isso eles dizem, ó Maria, concebida sem pecado. A conceição do Senhor Jesus Cristo foi, de facto, sem pecado. Ou seja, ele foi preservado do pecado desde a sua conceição. Algo nunca visto, não é? E aí não podemos ceder também. Mas, então, há outras questões que podem ser colocadas. Deixem-me só ver aqui
Eu já tinha dito isto, nem todas estas questões são de vital importância. É muito mais importante a questão da divindade e também a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo do que o sítio onde ele nasceu ou quando ele nasceu. Okay? Mas também é importante para quê? Para que é que o Senhor Jesus Cristo veio neste mundo? Para quê? Aquele versículo ali no início diz para quê? Para salvar os pecadores. Claro que ele veio com outro propósito. E isto até encaixa no tema que estive a falar aos domingos, do duplo propósito de Deus. Havia um propósito para remir a nação de Israel, mas também para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É importante isto. Ainda há bocadinho falei sobre aqueles nossos amigos que fazem parte de certas tradições de Natal. Quais são as tradições de Natal? A música, as iluminações e os cristãos que dizem que o Natal é uma festa pagã. Tudo faz parte da tradição natalícia, não é? Nós, volta e meia, temos de gramar com estas pessoas. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Sabemos que esta data... Eu não sei se o Jonas tem alguma informação sobre isto, porque isto são ideias que eu fui formando, mas também às vezes há coisas que nós vamos ouvindo muitas vezes, e eu nunca fui ao fundo tentar perceber se é exatamente assim, fontes mais históricas. O Jonas, como estuda bastante estes assuntos, da apologética e outros, pode ser que eles podem corrigir se eu estiver a dizer alguma coisa errada. Estas datas eram associadas muitas vezes às festas do solstício de inverno. O solstício de inverno, que é o dia solar mais curto do ano, né? E as pessoas ficavam alegres quando viam que os dias estavam a quê? A começar a crescer. Daí nós dizermos, qual é o ditado popular? O Natal, o salto verdade em janeiro, o salto de carneiro, ou seja, os dias, à medida que entramos em janeiro, os dias começam a crescer mais do que pelo Natal. Mas diz, Jonas. Estou a dizer que a primeira menção que nós temos a comunidades cristãs celebrar no dia 25 de dezembro só temos isso no documento do ano 336. Depois de Constantino, já não? Antes de Constantino. Ainda antes. Já não temos muitos anos. E a coisa mais curiosa é que antes disso nós só temos os pais da igreja, que basicamente eram os discípulos de segunda geração, ou seja, discípulos que eram a origem neste caso, e ele escreve contra as pessoas que celebravam o nascimento. Ele dizia assim: nós não celebramos porque é que devemos celebrar o nascimento se nós não percebemos tão pecadores? Porque é que devemos celebrar o dia? E eu ele dá um exemplo de pessoas como Jeremias e Jó, basicamente amaldiçoaram o dia. Desde que nasceram, sim. Então parece-nos. Há umas pessoas que tiram daí e deduzem daí que os cristãos da igreja, como nós fazemos hoje em dia, preocupam-se muito mais com o facto de Jesus ter morrido. Claro. Com o facto de Jesus ter nascido. Sim. A associação ao solstício de Saturno, neste momento, A Saturnália. é pura especulação, porque nós não sabemos. Sim. Não há nenhuma evidência que diga que alguém fez isso por causa de Saturno. Nós sabemos que havia o solstício de inverno. Poderia ser 25, poderia ser 21, 22. E há algumas pessoas que tiveram uma interpretação disso, mas existe. Sim. Não saber isto por causa disto, não saber isto por causa disso. Portanto, mas eu estou a perceber, por isso é que eu fiz esta salva, porque tinha ouvido falar um pouco sobre isso e também. A única coisa que nós sabemos é que os cristãos não formularam celebrar estes eventos e que sempre, desde o início, preocupavam-se muito com a morte de Jesus. Não tanto com o nascimento. E é por isso que nós, passados 2000 anos, nós todas as semanas lembramos a morte. Celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo 50 vezes mais do que a Santa Nascimento. Portanto, é mais importante. Porque é que eu não podemos fazer isso? Celebramos o nascimento, mas é por isso que nós associamos muito na hora. Estamos juntos, não mal com isso. E podemos perder o mais importante. Obrigado por essa observação. É assim, o que nós sabemos, ou pelo menos a ideia que eu tenho, é de que, como era necessário juntar todo um império debaixo precisavam ter algo em comum. E o cristianismo foi
um pretexto para juntar todas as nações que pertenciam ao Império Romano e cada um tinha as suas tradições. Houve muita coisa que entrou e muitos elementos pagãos acabaram por entrar no assim chamado cristianismo. O cristão cada vez passou a ter muito pouco e lá está, isto são interpolações, não é? Ou seja, são deduções que depois é preciso ter algum cuidado em nós propagarmos isso, porque pode alguém dizer, mas ouvi o Daniel dizer isto. E há tanta coisa que a gente diz, porque sempre ouviu os pregadores que estudam a palavra de Deus a dizer, e pode não ser verdade histórica, não é? Sim. É mais ou menos essa altura, sim. Mas bate certo com aquele espírito de tentar agregar e tentar encontrar elementos comuns. Assim, mas se nós formos a ver, há elementos comuns a alguns dos santos populares e dos deuses dos pagãos. E havia também a divindade feminina. Era muito forte em algumas religiões. Diana, por exemplo, a Diana dos Efésios, Afrodite, mulher do Júpiter também tinha a sua mulher, todos. Havia. E isso foi transferido para quem? Para Maria. Maria tem muitas dessas. A Rainha dos Céus. Exatamente. A Rainha, exatamente. É mesmo um desconhecimento crasso, um erro crasso em relação às Escrituras, chamar a Maria a Rainha dos Céus. Ela certamente, se pudesse ver aquilo que lhe fazem hoje, não só correria de vergonha, como ficaria indignadíssima por a tratarem tão mal, chamando-lhe Rainha dos Céus. Não é? É terrível. Então, havia estas celebrações e, creio eu, muitos creem que a própria celebração do Natal foi um pretexto para ter uma festa, dar um nome, dar uma conotação cristã a festas que já se faziam. Não iam chegar lá e dizer, olha, vocês, essa festa acabou, não podem fazer mais porque nós agora somos cristãos e vamos só fazer aquilo que é cristão. Claro que eles não foi isso que fizeram, então mantiveram cada povo as suas tradições. Nós sabemos claramente que não é. E faz sentido isto que o Jonas está a dizer, porque muitos dos que optam por não celebrar o Natal também não celebram aniversários, não é? E porquê? Porque quais são duas pessoas que celebraram o seu aniversário? Herodes, João Batista, parece que foi quando João Batista foi morto, e Faraó. Acho que foi Faraó. Foram esses dois. As duas únicas pessoas de quem nós vemos o seu aniversário ser celebrado na Bíblia são pessoas ímpias. Pois. Sim. E de facto, não há razão bíblica para nós o fazermos. Agora, nós vivemos numa sociedade em que o faz. O que é que vamos fazer? Vamos nos aliar por completo? Vamos dizer, não quero nada com isto? Depois eu até já perguntei a algumas pessoas, mas quando se entra nesta discussão, há pessoas que são muito agressivas, né, em relação a estas suas convicções. Eu tinha alguma curiosidade de saber como é que estas pessoas fazem no Natal. Têm as suas famílias, optam por se afastar por completo de marcar-se totalmente e serem hostis até para com quem o faz. Eu quero que alguns destes, que eu conheço alguns, o fazem mais com os crentes. Mais com os crentes, porque, creio eu, na opinião deles, deviam saber melhor. Deviam ter outra postura. Já conhecem a palavra de Deus, deviam perceber que não o deviam fazer. Creio eu que é essa a visão deles. Duvido que, perante um descrente que lhes diga Feliz Natal, eles dizem, não, Natal é uma festa pagã, não se pode, não se leva. Duvido que o façam. E se o fizerem, lá se vai uma oportunidade de testemunhar do verdadeiro sentido do Natal. Creio eu, a nossa postura perante o Natal deve ser uma postura parecida com a que o apóstolo Paulo teve quando foi ao Areópago. Quando ele foi ao Areópago, viu lá muitos altares a vários deuses e o que é que ele faria se fosse alguns destes
fundamentalistas, cristãos fundamentalistas. Se os pagãos, vocês vão todos para o inferno, Deus abomina a idolatria. E ninguém ia querer ouvir. Assim, a verdade é que poucos ouviram. Paulo teve ali um discurso super famoso em Atos 17 e não vemos grande sucesso. Se calhar aos olhos de alguns ele devia ter chegado lá como o senhor com um azorrague de cordas e destruir aquilo tudo. E se calhar tinha mais efeito, mas não foi. Não foi o que Paulo fez. Paulo tentou, e ele fazia muitas vezes isso, tentava encontrar pontos de contacto. E ele viu lá um altar ao Deus desconhecido. E o que é que ele fez? Olha, é mesmo isto. E foi com a ideia do Deus desconhecido e pregou-lhes o Deus desconhecido. Para eles era desconhecido. E a nossa postura deve ser, em vez de rejeitar totalmente, porque vivemos neste mundo, é o mundo em que nós vivemos, não temos outro. E se queremos influenciar as pessoas, é tentar mostrar-lhes o verdadeiro sentido do Natal. Aproveitar uma celebração errada para lhes falar do verdadeiro Natal. Tal como devemos fazer na Páscoa. A Páscoa nós também sabemos que, ou creio eu que a Páscoa, eu não sei, Jonas, a Páscoa judaica também era móvel como a nossa. Sabes disso? Eu sei que até o dia de hoje há algumas confusões sobre os dias Da Páscoa verdadeira. Da Páscoa judaica, não é? Sobre onde é que Jesus se totalizava Jesus foi na quinta-feira, foi preso, sexta-feira, só que ele está já celebrando a Páscoa, portanto, vamos quarta. O que é que era domingo? Seis, depois, 3 dias, sexta, domingo, 2 dias. Pois. Obviamente, isto é importante para as convicções. Claro. Sim, mas alguns também podem dizer a Páscoa está completamente descaracterizada e não quer nada com isto. As pessoas pegaram numa celebração de assinalar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, agora transformaram numa coisa completamente diferente. Eu rejeito, não quero nada com isto. Não deve ser essa a nossa postura, é aproveitar para falar do verdadeiro sentido da Páscoa, porque se não formos nós a falar, mais ninguém fala. Vocês têm, aqueles que têm filhos, têm noção de como cada vez menos se fala do verdadeiro Natal, do verdadeiro da figura central do Natal. Eu senti isso mais este ano, porque o Simão, o meu filho mais novo, na escola praticamente não houve nada. Acho que não viu mesmo nada. Nós a tentar explicar-lhe o que é o Natal, e ele está com a ideia fixa das prendas e das luzes, e é difícil. E as crianças nascem sem qualquer tipo de influência. Claro que na escola de aula houve histórias, mas no dia-a-dia, fora do âmbito familiar, não houve. Zero, praticamente zero. Não, isso é muito, desculpa, sim. Eu acho que o importante é nós aproveitarmos este celebrar, entre aspas, não é? Que o mundo celebra à maneira deles. O mais importante é nós celebrarmos no bom sentido. Por exemplo, em relação à Páscoa, Paulo dizia que isto é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, o importante é nós explicarmos. Pronto, claro que nós não podemos agora dizer às pessoas, e também acho que não é bom, isso está tudo errado, não podemos comer, não podemos estar com a família, não podemos ser luz, não podemos ter nada disso, não é? Sim, isso é as proibições de que o Paulo critica. Isso ia ser... Os manjares, não é? Não, isso iria causar muito mal, penso que... Porque é preciso explicar muita coisa antes, não é? As pessoas não estão preparadas para aqueles jovens, para isso. por exemplo, na escola, as miúdas também, quando andavam na escola, e as pessoas falarem, havia lá alunos que diziam os pais, em casa não se faz nada. E eles achavam-se muito estranho. Então, se vocês são ateus e não sei o quê, vocês não acreditam em nada. Pronto, aí acho que o importante é nós celebrarmos, mas de uma forma bíblica e cristã, que é celebrar o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus, porque é que nasceu, que é a figura mais importante do cristianismo. Agora, tudo aqui, claro que agora cada um faz errado, nós sabemos, e para eles é a comida,
Sim, porque agora mesmo os ateus. Deixamos de fazer isso. Mas os ateus alinham, porque a festa foi. A data foi completamente descaracterizada e hoje em dia toda a gente entra. Um pouco como o cristianismo no tempo do Constantino, foi de tal forma descaracterizado que toda a gente entrou. Antes quem é que era cristão? Ninguém. Mas infelizmente com o descaracterizar do cristianismo e neste caso com o descaracterizar do Natal, toda a gente alinha. É uma coisa inclusiva, dá para todos. Infelizmente. Mas atenção, o Natal, apesar de não termos mandamento nenhum para fazer, e até ser, segundo alguns, desaconselhável, até, né? Nós só alinhamos porque vivemos neste mundo e é um bom pretexto para nós lembrarmos um feito histórico, assinalável e essencial na obra da nossa redenção. Né? Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É completamente distinto do Halloween. Aqui em Portugal nós não passamos, não sofremos muito com isso. Mas já está a ver. Sim, já. Mas no meio cristão é raro quem queira enverdar por isso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, crentes é a coisa mais... Provavelmente o Jonas conhece melhor essa realidade. É banalíssimo. Já ouvi até, às vezes, de mensagens que eu gosto de ouvir de alguns crentes americanos, em que falam os meus netos foram bater nas portas, assim, falam com toda a naturalidade e ninguém fica escandalizado com... Imaginem que era um de vocês, numa mensagem, dizer aqui, olha, numa mensagem, dizer, olha, eu fui bater à porta, pedir doce ou travessura com o Lucas. Vocês ficavam, a sério? Este vou riscar da lista dos pregadores, já não vem cá mais. Mas lá nos Estados Unidos é completamente diferente. Agora, eu acho que não tem comparação possível. Porque o Halloween não celebra nada que, tanto quanto eu possa ver, nada que tenha uma ponta para onde se pegue de cristão, de bíblico. Mas enquanto o Natal tem, Natal, apesar de descaracterizado, de fora da data, que é verdadeira, tem elementos com os quais nós podemos pegar. Acho eu. Sei que sim. Eu só acho muito interessante que Deus está conduzindo uma nação, a nação de Israel, a importância que ele dava a momentos de lembrança. Sim. Ou seja, façam isto de festa para lembrar isto, façam isto para lembrar aquilo. E acho que isso, por exemplo, neste nosso tempo, a ideia de nós fazer prazer para lembrar, a ideia de nós fazermos aniversários da igreja para lembrar. Sim. Ou seja, eu acho, como é que é dizer, beneficial. Benéfico. Obrigado. Sim. Quando nós encontramos momentos para nos lembrar, nos apontam para a graça de Deus. Claro. Quando fazemos o aniversário da igreja, assim, por que fazemos isto? Porque eu acho que, para mim, alguém uma vez disse que nós medimos a felicidade, e também da felicidade pelo tamanho da nossa identidade. Quando nós vemos 78 anos, assim, o que é que se nós 78 anos? É para dizer que nós somos incríveis? Não, é para dizer, uau, hoje é incrível que não temos trabalho nessa Exatamente. Celebramos o Natal porquê? Por causa da festa. É bom para a festa, eu gosto para a festa. Sim. Granadas e Sim. Consegue ser, o que gostas de Natal? A comida é incrível e a família é incrível. Mas depois ter momentos em que nós estamos aqui na igreja e digo assim, uau, há tantos anos atrás, Deus veio. É bom. Podemos comer isso em janeiro. O Natal é quando o homem quiser, e aqui é literal. Podemos fazer lembrar isso em abril, supostamente, porque a ideia que as flores, quando estão lá muito cá fora, dezembro, na Palestina é muito frio. Certamente as pessoas estariam lá fora na altura de dezembro, porque era mesmo muito frio. Podemos estar em abril, talvez fosse em abril ou em março. É curioso que, passados 200 anos, um escritor aqui, não é Eusébios, minha origem, é um escritor cristão, que ele diz que em Alexandria eles celebravam em maio, o dia de Natal. Em Palestina celebravam 25 de dezembro. No dia celebravam 25 de março. Então, naquela altura, havia comunidades cristãs que celebravam na altura diferente. Sim. Mas é curioso, eu acho que é bom dizer assim,
Eu quero lembrar hoje que Deus me amou. Eu quero lembrar cada semana que Deus me amou. Que Exatamente. é muito diferente do. Eu quero lembrar, vamos fazer travessuras, eu quero lembrar outra coisa qualquer. Sim. Não tem nada de minimamente bíblico. Se Não eu tem... vou aproveitar o tempo para fazer festa, que seja para lembrar uma Sim. coisa boa. Claro. E poder apontar, olha, nós fazemos isto por isto. Eu lembro perfeitamente daquela passagem, eu estava a ver se encontrava, que era quando o Senhor manda fazer a Páscoa e depois tu has de fazer isto, e há de ser que quando os teus filhos te perguntarem porque é que estás a fazer isto, tu vais explicar, olha, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e por aí fora. Quando instituiu a Páscoa, há que ter estes momentos, pois não nos esquecemos, como eu disse, ainda bem que falaste disso, no início eu tinha falado de como nós somos propensos a esquecer as coisas, tanto que a nação de Israel tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho e pouco tempo depois já estavam a murmurar. E quantas vezes eles disseram, temos saudades das cebolas e das panelas cheias de carne, nos esquecendo-se de como foram lá sofreram. É interessante que estávamos a falar de março, maio, já ouvi falar de setembro também. E onde é que eles vão buscar isso? Eu há 3 anos, quando falei sobre este tema, falei disso. É assim, nós, em Lucas principalmente, nós temos bastantes informações sobre que nos podem conduzir a saber quando é que o Senhor Jesus Cristo pode ter nascido. Nós temos, sim. As pessoas que conhecem a igreja que estavam no dia 25 de março, estavam no 25 de março por acreditar que era o dia da concepção de Jesus. 9 meses antes, 25 de dezembro. Aquela oração que se reunia em que o Espírito Santo desceu sobre Sim. Sei lá. Então, 25 de março. Claro. Mas vamos dizer que 200 anos depois de Cristo estar neste mundo, já havia discussões sobre Claro. Mas Mas é interessante também que nos primeiros tempos essa questão nem se colocava. Só depois com a degeneração, com a entrada de elementos não bíblicos nas práticas, é que isso aconteceu. Nós vemos o livro de Lucas praticamente a começar com o anúncio, começa mesmo com o anúncio do nascimento de João Batista. E nós percebemos pelo relato que meio ano depois apareceu o anjo a Maria, porque diz que já está no 6º mês, apareceu exatamente, passados 6 meses. E depois mais uma gestação que nós queremos que terá sido normal, não terá nascido 5 meses, mas já vamos pressupor que foi uma gestação normal. Então, desde que o Senhor apareceu a Zacarias até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, é um ano e 3 meses. 15 meses, não é? 6 meses, desde o anúncio a Zacarias até o anúncio a Maria. Claro que depois terá tido ali algum tempo entre o anúncio a Zacarias e Isabel ter ficado grávida, não é? Mas terão sido à volta de 15 meses. É possível, isso é um estudo bastante interessante, que alguns irmãos já fizeram, e as passagens bíblicas estão lá, em que nos pode dar uma ideia de quando é que Zacarias terá ido ao templo. Que ele era da ordem de Abias, e nós vamos ao livro das Crónicas, o livro das Crónicas estava por uma razão, não é só para, como eu costumo dizer, que é para adormecer, não é? Porque o rei Assuero, não era? O rei Assuero, quando não conseguia dormir, o que é que deu para ler? O livro das Crónicas, não é? O livro das Crónicas. Mas o livro das Crónicas serve também para a nação de Israel, era muito importante mesmo, eles saberem, eu sou filho deste, daquele. Então, o livro das Crónicas diz quando é que a ordem de Abias devia servir no templo. Agora, entra um aspecto que eu tenho dúvidas, que é, ele serviu 2 vezes no ano. Serviu 2 vezes no ano. Portanto, eu não tenho a certeza se a vez que ele foi servir foi num determinado mês, ou se foi meio ano depois, eu não sei. Mas vejo muitas pessoas a apontar para, fazendo as contas, apontar para setembro. Sinceramente, não sei, não conheço isso. Não conheço. Mas há estas contas, há quem tenha feito estas contas. E o que eu tenho visto aponta sempre para setembro. Mas por esta ordem de ideias, como ele ia 2 vezes ao ano, porque eram 24 turmas. 24 turmas,
se cada uma delas servia uma semana, e então eles serviam 2 vezes ao ano, porque depois havia lá algumas semanas em que havia celebrações especiais em que serviam todas as ordens dos levitas no templo. Agora, sinceramente, não sei, mas não é sequer relevante. Mas é interessante este estudo porque aponta para tudo menos para dezembro. E claro, há aquela questão, partindo do princípio que a geofísica, né? O clima de Israel não terá mudado muito nos últimos 2.000 anos. Não é muito plausível que estivessem pastores a apacentar as suas ovelhas em dezembro, não é? Nós normalmente estamos habituados, até alguns dos cânticos dizem que foi numa noite fria e escura também, não é? Nós estamos habituados a isso. Algumas imagens do Natal até metem neve e tudo. Duvido. Sim, mas há uma passagem agora, lembrei-me, não sei onde se encontra, mas é quando os verdes pastos, portanto não é no calor que existem os pastos verdes. Sim. Já há uma passagem que diz... Sim, para apacentar tinha de ser com erva, não é? Não era com erva. Mas há um versículo do Testamento que não tem diretamente a ver, mas fala em que os pastores levavam o rebanho nesse tempo. Nesse tempo era quando o pasto estava... Claro. É lógico. Nessa altura, no resto do ano, estavam fechados e tentavam dar o que havia. Tinham armazenado durante o ano. Mas isto só para nós vermos como é, de facto, uma altura importante. Para o mundo é importante, para nós também deve ser. Devemos tentar não nos deixar levar por esta onda de celebração, mas esquecendo do aniversariante. Um irmão nosso, o irmão Stem, dizia assim: está a chegar a altura do ano em que, pelo mundo fora, se vai celebrar a maior farsa do ano. Porque o mundo celebra o aniversário do Cristo que rejeitam. Não faz sentido, mas infelizmente fazem. E vou terminar mesmo, vou contar uma história que contei aqui há 2 meses, creio eu, que é aquela história dos irmãos Wright, que quando fizeram o seu primeiro voo no seu avião, que eles tinham feito, isto há 100 e qualquer coisa anos, conseguiram voar 100 metros e mandaram uma mensagem, um telegrama, para a sua irmã, a dizer: voámos 100 metros, voltamos para o Natal. E ela levou aquela notícia lá ao Jornal da Terra. Era uma notícia importantíssima, não era? E lá o editor do jornal leu aquilo, o telegrama: ei, que bom, eles voltam para o Natal. Perdeu por completo a parte mais importante da mensagem. Foi, o homem, pela primeira vez, conseguiu voar 100 metros. E o que eles dizem: eles voltam para o Natal. E nós, no Natal, também podemos pensar: olha que bom, abanadas e essas coisas todas, estar em família, e são tudo coisas boas. Atenção, tudo coisas boas, estar em família. Mas esquecer do mais importante. E é tão fácil, mesmo nós, mesmo eu, que estou aqui a falar disto, com o passar das semanas, esquecer. Somos propensos a esquecer. E vamos então ficar por aqui. Ficam algumas lembranças desta data tão importante, mas a mais importante. E contamos com todos, com a presença de todos, incluindo a minha, que às vezes não tem estado. A próxima reunião, 9 da manhã, domingo, para celebrar algo que a Bíblia nos diz para celebrar, ao contrário do Natal, que é a ceia do Senhor.